Começa agora, pela FM Dom Bosco e pelo youtube.com/FM Dom Bosco, o Retiro Carnaval de Conversão. Preparando o coração para a Quaresma. Envie o link do YouTube para todos os seus grupos do WhatsApp e espalhe essa graça a muitos corações. Olá, meu querido ouvinte e internauta da FM Dom Bosco. É com muita alegria que hoje damos início ao retiro promovido pela FM Dom Bosco, cujo tema principal será Rumo à Quaresma. Esse retiro, que se inicia hoje e vai até o dia 13, tem como objetivo lhe introduzir no clima da Quaresma, permitindo-lhe uma maior e melhor preparação para a Páscoa. Para isso, convidamos-lhe a acompanhar aqui na nossa programação as pregações, reflexões e momentos de oração, os quais serão feitos por padres e missionários que fazem parte da família Dom Bosco. Lembrando a você que a Quaresma é um tempo litúrgico importante no calendário litúrgico cristão. É uma jornada espiritual de 40 dias que precede a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando ainda que a Quaresma é também um tempo propício para reflexão, arrependimento, oração, abstinência e principalmente para a conversão do coração. Participe e convide sua família e amigos para esse momento tão importante para a sua vida cristã. Olá, pessoal! Vocês acabaram de conferir as boas-vindas do diretor da FM Dom Bosco, Padre Mauro Salesiano de Dom Bosco. E daí você pergunta, como é que vai funcionar esse retiro? Como é que eu posso acompanhar daqui da minha casa? Olha só, é muito simples, tá? Você vai acompanhar o retiro da FM Dom Bosco de hoje até o dia 13 de fevereiro, tanto no rádio como também pela internet, através do youtube.com/FM Dom Bosco. Todas as pregações online são baseadas em um e-book que te ajuda a cada pregação. E você já pode, adquirir o seu e-book no link disponível aqui mesmo na descrição do vídeo ou ainda no WhatsApp do Clube de Amigos. Anota aí, DDD 85 98895 5023. E hoje vamos à primeira pregação, que tem como tema Vivendo a Quaresma com profundidade e reflexão. Acompanhe. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso retiro de carnaval da FM Dom Bosco, um retiro que propõe a reflexão sobre a conversão, uma preparação para a Quaresma. Eu sou Marcos Pavel, da comunidade Recado, você me acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube da FM Dom Bosco e também, claro, pelas ondas do rádio. É uma grande alegria poder estar com você nesse momento, vivendo a intensidade desse período que é o Carnaval, para nós católicos, que buscamos sempre nesse período promover iniciativas de preparação para a Quaresma. Quantos retiros de Carnaval existem aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo e que buscam justamente isso, dar alternativas para que nós tenhamos consciência da importância do itinerário que nós vamos viver a partir da quarta-feira de cinzas, que é a Quaresma. A Igreja nos dá esse período para fazer uma relação direta de unidade com Cristo, que esteve ali 40 dias no deserto, com o povo de Deus 40 anos, rumo à Terra Prometida, e com vários 40 da Bíblia que sempre lembram isso: deserto, preparação, provação, purificação e, claro, construção de uma vida nova, mas a construção que não parte de nós. Ela é primeiro iniciativa de Deus. É importantíssimo a gente ter consciência disso. E nessa nossa primeira formação, eu convido você a pegar o seu e-book, você que adquiriu o seu e-book do Retiro de Carnaval da FM Dom Bosco, ou que você que adquiriu
o livro físico, como esse daqui que eu tenho em mãos. Você pega na nossa primeira formação, Vivendo a Quaresma com Profundidade e Reflexão. Você que não adquiriu, escute com muita atenção ou adquira nos nossos canais. WhatsApp 859-8895-5023. Você pode adquirir o seu e-book para poder acompanhar e depois rezar com cada uma dessas formações. Gente, a Quaresma é um período sagrado e é uma jornada espiritual de 40 dias que precede a nossa celebração da Páscoa. Além de ser um tempo de reflexão, arrependimento, oração e jejum, nos qual os fiéis são convidados a mergulhar nas profundezas da sua própria fé. Um caminho de preparação, onde nós lembramos as verdades essenciais da nossa fé. Como em Marcos 1,15, o Senhor, ele vem nos dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. A palavra de Deus cita e o Senhor hoje nos recorda: convertei-vos e crede no Evangelho. Já ali, na missa da quarta-feira de cinzas, nós nos recordamos disso, que a conversão, ela pressupõe uma mudança de vida. Quando você está dirigindo numa estrada, você que dirige carro, você que está ali de carona, e está dito ali na frente, conversão permitida. O que quer dizer? Quer dizer que o carro ele pode mudar o sentido que ele estava seguindo. A conversão ela é isso. É mudar o sentido da nossa vida. E não se engane. Não é somente o grande pecador, a pessoa ali pública que tem os pecados conhecidos no jornal e na TV, que precisa de conversão. Todo mundo, pela tendência que nós temos, infelizmente, ao pecado, tem alguma coisa que está se enveredando para o caminho errado e que precisa mudar. A conversão, ela não é um processo acabado. A conversão, ela é um passo que se dá a cada dia. E quando você está ajeitando ali uma ponta, você está vendo outra ponta se desfazer e você vai lá e ajeita. Deus é misericordioso, por isso nos dá ferramentas para a conversão todos os dias. Porque todos os dias nós temos alguma ponta solta precisando ser colocada de volta no lugar. Eu entendo que quando a gente fala de conversão, e nesse período principalmente, se escuta muito aquele discurso de dizer assim: ah, Pavel, se fala muito em jejum e penitência, mas o melhor jejum é o jejum da língua. O melhor jejum é fazer a caridade. Porque, Pavel, o melhor jejum não é esse de ficar sem comer, de ficar sem beber uma bebida alcoólica, de ficar sem comer um chocolate. Ah, de nada adianta fazer esse jejum se a pessoa ela não está vivendo a caridade. De nada adianta fazer o jejum se a pessoa é uma fofoqueira. Isso é verdade. A palavra de Deus mesmo vai dizer: olha, o jejum que me agrada, o Senhor diz isso. O jejum que me agrada não é aquele ao qual o homem, ele se humilha. Isaías 58:5. Não é somente um dia em que o homem se humilha. O jejum que me agrada é o jejum da caridade. É o jejum que se desfaz as amarras do irmão. É o jejum em que nós nos aproximamos do outro. Mas se é esse o jejum que agrada ao Senhor, por que é que Jesus, então, passou 40 dias no deserto em jejum de alimento? Por que ele passou 40 dias no deserto sem comer? Já parou para pensar nisso? Se Deus ele não quer o jejum do alimento, se Deus se importa mais com o jejum que diz respeito às práticas de caridade e às atitudes espirituais, por que Jesus então passou 40 dias jejuando? Por que Jesus então disse que quando o noivo fosse tirado do meio dos apóstolos, ou seja, quando Jesus não estivesse mais no meio do seu povo, o seu povo deveria jejuar? Nós, que somos o povo que não conviveu com Jesus como os apóstolos conviveram, devemos jejuar. Por que a igreja nos ensina a fazer abstinência de carne às sextas-feiras e fazer o jejum na quarta-feira santa, ou melhor, na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira da paixão, pelo menos? Por quê?
Já parou para pensar nisso? Por que a igreja não aboliu o jejum? Por que Jesus não aboliu o jejum? Mas Jesus é o primeiro a nos incentivar, nos orientar a fazer o jejum. Sabe por quê? Eu vou te contar. Porque se eu disser para você, olha, é muito melhor você, em vez de ficar aí falando mal da vida alheia, você fazer um jejum, uma penitência de não reclamar, de não fazer fofoca, de ser uma pessoa generosa, de sair fazendo caridade. Claro, isso é o fundamental. Mas deixa eu te dizer, uma coisa não elimina a outra. Na verdade, uma coisa alimenta a outra. Para você começar essa quaresma, você precisa primeiro entender isso. Que o exercício espiritual, ele parte antes de um exercício do corpo. Do corpo. Já parou para pensar que um piloto de Fórmula 1, se eu chegar para ele e disser assim, olha, você tem que dirigir e ganhar a Fórmula 1, mas você não pode fazer isso triste. Você tem que fazer isso sorrindo, ser simpático com as pessoas. Você precisa acenar para as pessoas que estão ali assistindo. Você precisa fazer um belo discurso depois e tal. Isso é muito importante para que você seja um excelente piloto. Aí quando você lembra dos grandes pilotos, você pensa nisso. Pensa em pessoas muito carismáticas e tal. Mas eles só conseguem fazer isso se primeiro eles dominarem o veículo que eles estão dirigindo. Porque eu, Pavel, não sei dirigir um carro de Fórmula 1, mas eu posso muito bem entrar dentro do carro e sair acenando para todo mundo, sendo simpático, fazer um belo discurso para nunca ler esse discurso. Por quê? Porque não sei dirigir um carro de Fórmula 1. E sem saber dominar a máquina, nunca eu vou conseguir ser um piloto que vai utilizar essas práticas de ser simpático, cordial e tal. Não adianta, porque eu não domino a máquina. Um outro exemplo para você entender bem. Um jogador de futebol. O jogador de futebol, você diz para ele, olha, querido jogador de futebol, não adianta nada você somente ser um bom jogador de futebol. Você precisa também ser uma pessoa gentil, uma pessoa caridosa, você precisa ser um bom exemplo para os jovens, você precisa buscar uma vida correta, exemplar. Ah, claro, eu, Pavel, não sei jogar futebol, certo? Tentei já um monte de vezes, o máximo que eu ficava era no gol. Nunca dava certo. Um monte de gente aí se identificando comigo. Mas eu podia ser muito simpático, eu podia ser um bom exemplo ali para a criançada, mas nunca aprendi a dominar a bola, nunca aprendi a jogar direito futebol. Isso quer dizer que eu me tornei um bom jogador de futebol? Porque eu me tornei uma pessoa simpática? Não, quer dizer só que eu me tornei uma pessoa gentil, agradável. Mas para ser um jogador de futebol exemplar, primeiro eu preciso dominar a bola, o campo, a minha arte. Pavel, o que esse exemplo diz respeito à minha vida e à quaresma? Tudo. Tanto o veículo e a arte de dirigi-lo do piloto de Fórmula 1, como o campo e a bola do jogador de futebol, são, para mim e para você, as realidades humanas que nós precisamos aprender a dominar. Gente, como que eu vou querer ser caridoso, gentil? Como que eu vou conseguir eliminar a fofoca da minha vida se eu não consigo dominar a minha vontade? Porque a gente não fofoca somente porque a gente é ruim, mal, não. É porque às vezes a gente vê uma situação, quer ficar com ela só pra gente, porque sabe que a fofoca é errado, mas fica ali um fervilhão dentro da gente, e não adianta ficar colocando só a culpa no demônio, não. Isso é culpa de uma vontade mal treinada. Você não treina a sua vontade e por conta disso, você acaba sendo dominado pelos seus instintos. Aí você ali, não vou contar pra ninguém, não vou me meter na vida alheia, não vou me meter. Aí aparece uma pessoa, toca no assunto e você não resiste. Aí eu nem ia te contar, porque eu não gosto de fofoca. Mas aí você vai e conta. Aí você faz um discurso bonito dizendo que é muito melhor você ser caridoso, você ser gentil, que o pessoal da igreja é tudo hipócrita,
porque faz jejum e tal. Beleza, o senhor me fala isso. Aí na sua casa, que é para o senhor ser uma pessoa super equilibrada, gentil e caridosa, na terceira lata de cerveja, você já está discutindo com a sua esposa. Na quarta latinha, você já está estúpido com seus filhos. Na quinta, você não controla mais seus instintos, já está paquerando as moças na rua. Fala tanto de caridade e não consegue dominar o próprio paladar ao ponto de saber que você não tem condições de beber. Porque, gente, infelizmente isso é verdade. Tem gente que não tem autodomínio, que não consegue parar. Quando começa, não consegue parar. Quem são os sábios nessa história? As pessoas que não tomam nem o primeiro gole. As pessoas que sabem que não têm condições de parar, que não sabem parar, que têm uma predisposição para o vício, elas não podem tomar nem o primeiro gole. Mas quem é que vai controlar esse primeiro gole? Quem é que vai me livrar desse vício? Quem é que vai fazer com que eu diga um não? É o Espírito Santo que está em você, mas que só pode agir se você treinar a sua vontade. Eu preciso ter autodomínio, isso é uma virtude. Mas eu tenho que treinar esse autodomínio, que é aprender a se controlar. Eu só vou aprender a ser uma pessoa gentil, pegar o meu guarda-roupa, abrir, ver que ali tem roupas que eu não utilizo, que eu posso doar para alguém que está precisando. Se eu for uma pessoa desapegada, mas como que eu vou desapegar se eu não treinar o desapego? Aí que surge o jejum e a penitência. Gente, Jesus não aboliu, pelo contrário. Ele incentivou e muito o jejum. Inclusive, não se esqueçam que Jesus falou que há certas espécies de demônio que só são expulsas com jejum e oração. Ou seja, tem coisas que você só vai vencer na sua vida se você aprender a jejuar. Esse é o espírito quaresmal. Gente, é uma vez no ano que a igreja nos pede isso com intensidade. Uma vez. Que todos os católicos têm que fazer isso com intensidade. Aqueles que querem realmente uma mudança de vida têm que fazer sempre. Tem que aprender a fazer sempre, toda oportunidade. É preparação da festa de São Miguel Arcanjo, vou fazer a quaresma de São Miguel. É advento, vou me preparar para o advento com a penitência, um sacrifício. Quero alcançar uma grande graça de conversão. Penitência, jejum, sacrifício. Vou fazer minhas sextas-feiras de forma mais intensa, mais radical. Mas, gente, pelo menos na quaresma. Sabe por quê? São Paulo vai nos ensinar que quando nós conseguimos dominar a boca de um animal, de um cavalo, quando você puxa ali a boca do cavalo, eu consigo dominar o corpo inteiro do cavalo. Então, quando você consegue dominar o seu paladar, isso é o jejum, você domina o paladar dizendo, olha, eu só vou comer 3 refeições. Vou comer um café da manhã leve, um almoço um pouco mais substancioso e um lanche no jantar. Não vou ficar bebericando nada nos intervalos, não vou ficar tomando cafezinho, nada. Vai ser essas 3 refeições aqui, ao longo aí, sei lá, 2 vezes por semana eu vou fazer isso. Ou durante os 40 dias de quaresma eu vou fazer isso. Depende das práticas que você já tem. Gente, quem consegue fazer isso, de repente, está conseguindo dominar a própria língua e deixando de falar mal da vida alheia. Se essa for a intenção do seu coração. Agora, claro, quem faz só para se exibir, pode morrer, pode ficar sem comer os 40 dias, que não vai adiantar nada. Porque ela fez com outra intenção. Se a intenção sua é emagrecer, desculpa, isso é egoísmo. O objetivo da quaresma não é fazer jejum para emagrecer. Se emagrecer, que bom, foi consequência. Mas não é esse o objetivo. O objetivo dos exercícios espirituais da quaresma são principalmente o crescimento espiritual. Então, não abra a boca para dizer que fazer caridade, que deixar de falar mal da vida alheia, anula o jejum e a penitência, o sacrifício que você deve fazer na quaresma. Não! Um complementa o outro.
Você é louco por chocolate, alucinado, você não vive sem um chocolate ali na gaveta, onde você passa em frente a uma banquinha tem que comprar um chocolate. Então diz, olha, nesses 40 dias de quaresma, eu não vou comer chocolate. E eu vou pedir a Deus a graça de converter no meu coração o pecado que eu estou lutando há muito tempo. E você vai perceber que você vai conseguir dar mais um passo. E se esse pecado for, por exemplo, um pecado desse de falar mal da vida alheia, um pecado de julgar, você vai se sentir mais fortalecido. Ah, Pavel, mas eu fiz na última quaresma e quando terminou a quaresma eu caí de novo. Pois se levanta e faz novamente penitência. Por isso que a vida da igreja e o ciclo do tempo litúrgico é uma espiral, porque nós estamos nos aprofundando, mas ao mesmo tempo nós estamos passando novamente por aquilo que nós já vivemos. Porque é Deus dando novas chances de você mudar e crescer. Não tem ninguém pronto não, gente. Todos nós estamos numa busca, num constante crescimento. E outra coisa, Mateus 6,16. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas. Ah, Pavel, eu vou jejuar, mas eu vou falar para todo mundo que eu estou jejuando, mas não é por nada, não é porque eu quero ser exemplo. Se você quer fazer alguma coisa para ser exemplo para as pessoas, então faça, certo? Às vezes você quer ser exemplo para o seu filho, quer ser exemplo para alguém da comunidade e tal, faz essa coisa, certo? E aí, conta para todo mundo. Só que não é esse que vai valer, não. O que vai valer é o que você fez e ficou só para você. O que ninguém soube que você estava fazendo. Ninguém soube. São Francisco de Sales era conhecido por ser um homem muito manso. Ah, como São Francisco de Sales é manso, as pessoas diziam. A gente conta coisas horríveis para ele, a gente xinga ele, e ele fica sereno, olhando para a gente, perdoa. Quando ele morreu, perceberam que as unhas dele eram todas esfoladas. E quando foram ver embaixo da mesa de trabalho dele, ela era toda rasgada pelas unhas. Porque ele, para não ofender nenhum irmão, para não descontar nenhum irmão a raiva que ele sentia das coisas que faziam contra ele, ele ficava ali arranhando embaixo da mesa, se penitenciando, para não penitenciar o irmão, para agir com caridade com o irmão. Isso é o sentido da penitência. Em vez de eu sair explodindo com as pessoas, eu vou aprendendo a canalizar, a direcionar a minha raiva, a minha impaciência, a minha revolta. Ah, Pavel, mas eu sou uma pessoa muito justa. Já ouviu gente dizendo isso? Quebra a boca para dizer isso. Eu sou uma pessoa muito justa, eu sou uma pessoa muito verdadeira. Se uma coisa acontece comigo, eu tenho que dizer na cara da pessoa. Eu tenho que falar na cara da pessoa. Pois é, o período da quaresma é o período que você vai aprender que toda verdade dita sem amor é como uma flecha que só causa dor e não resolve nada. Falar a verdade sem caridade é jogar semente num terreno infrutuoso. A caridade, ela prepara a terra para receber aquela exortação. Nosso padroeiro e fundador, São João Bosco, dizia: é muito mais fácil atrair as abelhas com uma gota de mel do que com litros de fel. A doçura, ela atrai muito mais para Deus do que o amargor. Gente, vamos ser sinceros. Quantas vezes nós saímos descontando nas pessoas as nossas chateações, as raivas que nós temos, saímos dizendo as verdades que nós pensamos sobre elas, mas não é porque a gente quer o bem delas, não. Não é porque a gente é muito justo, mas é porque a gente quer descontar em alguém, é porque a gente quer ser justiceiro. Não é porque a gente quer ser justo, não. É porque a gente quer ser justiceiro. É porque a gente acha que tem as soluções do mundo na nossa boca. Que nós sabemos resolver os problemas do universo. Não é assim, gente, que funciona. Imagina se Deus ele fosse passar na nossa cara todas as vezes que nós cometemos erros contra Ele, contra o irmão. Em vez disso, Ele age com tremenda misericórdia.
Imagina se todas as pessoas que você ofendeu, inclusive seus pais na infância, na adolescência, tivessem tratado você como você trata as pessoas quando elas cometem um erro. Cuidado! O período da Quaresma é um período que nós vamos nos encontrar com várias pessoas. Vamos encontrar com Cristo, com o Espírito Santo, com o Deus que é Pai. A Santíssima Trindade vai se encontrar conosco. Nós vamos nos encontrar com a figura dos santos, vamos nos encontrar com a figura dos profetas, mas a primeira pessoa que nós vamos encontrar nessa Quaresma, talvez a mais difícil de nós lidarmos, é conosco mesmo. Essa é a primeira pessoa que você vai encontrar na Quaresma. E quando você olhar para você mesmo e olhar para a sua verdade, talvez você tenha uma tendência a se desesperar, a dizer, meu Deus, olha o estado que eu me encontro, olha quanta coisa eu preciso mudar, olha quanta coisa errada que tem dentro de mim, olha como eu julgo, olha como eu me acho super santo e na verdade eu estou aqui pior do que as pessoas que eu julgo. Meu convite para você, não se desespere. Porque essa verdade que você está descobrindo agora, como se estivesse descobrindo a roda, Cristo já conhece há muito tempo e Ele te escolheu sabendo disso. E Ele tem paciência contigo. O Senhor, Ele vai atravessar essa Quaresma ao teu lado. E do outro lado você vai sair muito melhor do que você entrou. Mas para isso é preciso abraçar todas as ferramentas que a igreja nos dá. Quaresma é período de despojamento. É doar a coisa que está no guarda-roupa, sim, mas se despojar de você mesmo. Ah, Pavel, eu passo o ano fazendo caridade. Eu vou ali e já ajudo a pessoa ali com alimento na porta da minha casa, ótimo. Agora, a luta na Quaresma não é para você ser melhor do que o outro. A luta na Quaresma é para você ser melhor do que você mesmo. Então, se você já doa um alimento para alguém, o que você vai fazer nessa Quaresma? Faz um sacrifício de você doar o alimento com uma sobremesa, com um suco. Faz um sacrifício de doar o alimento com um diálogo, conversando e entendendo a vida desse que você está ajudando. Às vezes você vai descobrir que tem outra forma de você ajudar que vai ser melhor do que essa. Que você vai conseguir, às vezes, resgatar a pessoa ali da situação que ele se encontra na rua, na droga, não sei. Eu já ouvi de gente que fez como sacrifício puxar conversa com alguém no ônibus todos os dias da Quaresma e falar um pouco para a pessoa de Deus. A pessoa dizia, Pavel, metade da Quaresma, uns 20 dias, eu falava para a pessoa sobre Deus. Os outros 20 dias eu encontrava com gente que a única coisa que a pessoa queria era alguém para ouvir. E ela desabafava a vida dela todinha, chorava. Pois é, você encontrou com Cristo. Esse Cristo estava te esperando dentro do ônibus para chorar, para sofrer. Gente, porque a gente espera um Cristo marqueteiro, embrulhado para presente, fofinho. É ou não é? Quando diz assim, eu encontrei o Cristo na pessoa do pobre. Aí você espera o quê? Que venha um pobre necessitado, chegue na sua porta humildemente, alguém que fala baixinho e diga, Dona Maria, por favor, a senhora podia ajudar a mim? Eu sofro tanto, estou passando por essa situação. Aí você encontrou com ele, você descobriu que a história dele era verdadeira, que aquela pessoa tão sofredora merecia de fato a sua ajuda. Aí você ajuda, faz a doação. Aí a pessoa se emociona na sua frente, lhe abraça, agradece a você, conta a história de vida dela todo dia. A gente fica esperando Jesus como se ele fosse um pobre que o Luciano Huck visita. E depois o pobre tem que se humilhar de gratidão, de como você transformou a vida dele. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, gente. Porque Jesus, o que ele diz pra gente? Quem é que ele é? Eu estive com fome e me deste de comer. Ele é a pessoa daquele que está sofrendo com fome. Às vezes que está com fome está com pressa. E não vai ter tempo de ficar lhe agradecendo, porque ele sabe que daqui a pouco ele vai precisar comer de novo. Então ele pegou a comida, comeu, já vai para outro lugar. Estive com sede e me deste de beber. O pessoal com sede nem conseguindo falar direito, tá?
Estive nu e me vestiste. É alguém que está numa situação de humilhação que você encontra. Alguém nu é alguém que está humilhado e que muita gente não quer chegar nem perto. Agora, esse é a mais grave. Estive preso e foste me visitar. Olha, preste atenção nisso. Gente, quem é que está na cadeia? A cadeia é uma creche onde vão para lá crianças de maternal, gentis e delicadas, inocentes. Não, geralmente quem está na cadeia é quem cometeu um crime, fez algo errado, fez alguém sofrer, fez famílias sofrerem. Pode ser que um ou outro esteja lá por ser inocente e foi preso por engano, mas a grande maioria são pessoas que fizeram coisas erradas, fizeram muita gente sofrer. E Jesus o que faz? Coloca a gente numa sinuca de bico. Porque ele diz, eu sou esse que você precisa visitar, que está lá na cadeia, que fez uma coisa errada, que cometeu um erro, que cometeu um crime. Eu sou esse. Tem alguma coisa a ver, na sua opinião, com esses sofredores bonitinhos que aparecem na TV, que depois vem cheio de gratidão, oh, como você é lindo? Não. São Francisco de Assis ia abraçar as pessoas doentes da sua época e em determinados momentos ele sentia nojo, ânsia de vômito, por conta do cheiro, do ambiente. E ele dizia, Senhor, o Senhor fede. Porque ele sabia que mesmo naquela pessoa que ele tinha repulsa, estava Jesus. O outro era Jesus. São Francisco de Assis disse isso, o Senhor fede. Mas ele reconheceu, o amor não é amado. Eu vou amá-lo. Nesses que ninguém quer amar. E amou. Amou muito. Deu sua vida por eles. E com isso, tantos outros vieram dar a vida. Quaresma é tempo disso, viu? Quaresma é tempo de olhar Jesus na pessoa daquele que ninguém quer olhar. Na pessoa daquele que todo mundo rejeita. É tempo de sentar e conversar com aquele que todo mundo diz, daí tá pegando dinheiro para usar droga. Pode ser. Mas isso não exime você de sentar com essa pessoa, ouvir, de ajudar, de você abraçar uma entidade, como tem tantas aí na nossa cidade que estão lutando para tirar essas pessoas dessa situação. Toca de Assis, Obra Lumen, tantas pastorais da nossa igreja, Volta Israel, da comunidade Shalom também. Tantos movimentos que estão muitas vezes para fechar as portas porque não tem quem se voluntarie, quem ajude. É tempo de você bater a porta de um lugar desse, mas não é para ficar só aos 40 dias da Quaresma, não. É para começar uma vida nova com esse pessoal. Meu convite para você, permanece nesses dias aqui de retiro de carnaval conosco, se aprofundando sobre essa verdadeira imersão sobre o espírito quaresmal. Mas faça isso para mudar de vida. Muitas pessoas virão pregar ao longo desses dias, sempre nesses horários. 8h30 da manhã, 2h30 da tarde, 8h30 da noite. Cada pregação que você ouvir seja um passo a mais que eu e você vamos dar rumo à mudança de vida e à conversão. Deus quer isso. Dê essa chance para Ele. Deus te abençoe. Muito obrigado. Você que está no YouTube, curte, compartilha. Você que está pelo rádio, já tem outra pregação esperando por você aqui. Deus te abençoe. Tchau. Chegamos ao final da primeira pregação do Retiro da FM Dom Bosco, rumo à Quaresma. Lembrando que no WhatsApp do Clube de Amigos, 85988955023, você adquire o nosso e-book online para acompanhar todas as pregações. E se você ainda não faz parte do Clube de Amigos da FM Dom Bosco e nos acompanha pelo rádio ou pela internet, aproveite agora mesmo e faça seu cadastro, tá? Basta enviar uma mensagem para o WhatsApp do Clube de Amigos. Lá você informa que quer fazer parte, tá bom? Mas, se você quiser fazer uma doação espontânea para a FM Dom Bosco, basta fazer um Pix no QR Code aqui ao lado. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, tá bom?
Até a próxima pregação, pessoal. A FM Dom Bosco faz parte da minha vida.